Vamos lá então, a aula 789 hoje, né? Da missiologia. Estamos tratando de missões no Antigo, no Novo e também um pouquinho na história da igreja durante os séculos até os nossos dias, né? Missiologia é uma matéria que não pode faltar na prateleira de um seminário, né? Aliás, eu não sei o que deu no seminário ultimamente, porque os seminários estão formando muitos acadêmicos, né? E poucos missionários. Essa é uma grande discussão, que na minha época eu me formei em 88. Então, é a época em que, assim, a ideia é que temos que para o seminário tem que aprender a palavra, que Cristo está voltando, vai tocar a trombeta, tem pouco tempo, então era aquela correria. Hoje em dia, os seminários estão, assim, a pessoa acaba de fazer o bacharel ou teologia, aí quer fazer filosofia, aí quer fazer não sei o quê. Olha, nada contra a pessoa ter formação acadêmica, né? Quanto mais tiver, melhor. Mas não pode perder o foco da missão, né, gente? Então, hoje em dia, uma coisa que eu prezo aqui no seminário que eu dou, eu falo avivamento, agora em missiologia. Isso aqui é uma crítica que eu estou fazendo. Porque alguns seminários hoje em dia não fazem mais isso. Eles estão com muita intelectualidade, muita filosofia, muito, sabe, teretetê, e mata, né? Mata a visão, mata o compromisso que a pessoa tem com a missiologia. Então, eu louvo a Deus, a gente está encerrando esse módulo, né? Com essa palavra de missiologia, porque você vai mostrando aí ó, na história as pessoas que realmente se comprometeram, né, com o Evangelho, que deram sua vida pelo Evangelho. A gente vai pegar aqui a apostila já, e vamos entrar aqui na apostila, cadê? Está aqui. Hoje é a matéria, a aula número 7. O Valdir e Mari, vocês faltaram a última aula, não foi? Parece que sim. Pastor, por favor, se puder explicar sobre Não, estoicismo. pastor, não faltamos a última aula, não. Não, nós Não? estávamos aqui firme e forte Da outra anterior. Ah, na foi na outra. outra. Parece é que a gente esqueceu. Eu estava Ah, trabalhando, tinha um negócio. tinha esquecido, né? Na minha pergunta eu fiz essa pergunta porque aí vocês conseguiram depois assistir? Conseguiram assistir depois? Porque eu Não. deixei gravado, né? Ah, assistimos sim, desculpa. Conseguiu assistir? Sim, Então, muito bem. Porque para não perder o fio da meada, né? Da pois meada. é. A última de quarta-feira passada nós estávamos. Não Tá. entendi. E agora não pode faltar mais, né? Na Porque senão. quarta-feira passada nós estávamos ainda que o pastor perguntou para mim se eu não tinha falado nada e que eu estava quieto. Ah, tá bom, tá bom. Beleza. Tem uma pergunta aqui, você que fez, Mari, sobre estoicismo. É, Foi, me perguntaram hoje e eu quero ter uma resposta mais exata. o que é isso? O estoicismo. Olha, buscando aqui na minha caixinha de memória, é uma filosofia grega, criada por Zenão, o nome do cara. Zenão. Que é uma filosofia Entenda. que a pessoa, ela via a vida e se acostumava com a vida é. Ela aceitaria a vida como ela é. Estoicos, são os estoicos, né? Eles enxergam, eles se adaptam à vida como ela é. Se deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? O estoicismo se aproxima do deísmo. O deísmo diz, tem o teísmo e tem o deísmo, né? O deísmo diz que Deus criou o mundo, que Deus existe, mas que deixou o mundo como está aí. Ele abandonou. E o mundo se resolve sozinho, as coisas acontecem por si só e tal. O estoicismo, ele é uma filosofia que diz que nós temos que nos concordar com o que está acontecendo, se adaptar, não precisa de mudança, de uma ênfase, vamos mudar, vamos para cima, vamos trabalhar, não, deixa como está.
É mais ou menos isso. Eu posso voltar depois com mais uma coisa sobre isso aí, mas deixa eu. É só para dar essa primeira ênfase, mas eu vou voltar no tema. É por aí. Não estamos longe, não. Quer a queima-roupa assim, né? É desafiador. Vamos lá, eu volto depois nesse assunto com vocês aí. Amém. Vamos botar aqui na. ah, tem mais um chat aqui. Quem que tá falando lá? Ah, tá. Você já agradeceu aqui. Não, mas eu vou voltar, Mari, com mais propriedade para você, tá? Dá mais né? Mais uma análise, né? Ó, a aula número 7, né? Parte um. Tiago, a missão de olhar adiante da morte. É certo que Estevão foi o primeiro mártir da cristandade. Porém, dos apóstolos, o primeiro a entrar no lar celestial foi Tiago. Tiago maior, né? Lembrando que tem 3 Tiagos, tá? O Tiago menor, que é até mencionado, eles mesmo falam, ó, o Tiago menor, eles falam. O Tiago maior e o Tiago irmão do Senhor, que não era parte dos discípulos aí. Depois que ele aparece na igreja já como um líder, né? Quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento, caindo aos seus pés para pedir perdão, professando ser cristão e decidindo que Tiago não receberia sozinho a coroa do martírio. Por isso, ambos foram decapitados juntos. Assim recebeu o resoluto e bem disposto o primeiro mártir apostólico, aquele cálice que ele tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Nesse episódio, o amor de Deus brilhando nos olhos de Tiago era maior do que o ódio do seu próprio acusador. A morte de Tiago é interessante porque ele morre filho da espada, né? Para intimidar a igreja. Mas não conseguiu intimidar a igreja. Não, Roma não conseguiu. O Filipe nasceu em Betsaida, na Galiléia. Foi chamado primeiro pelo nome de discípulo. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior. Sofreu martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, encarcerado e depois crucificado no 54 depois de Cristo. Valdir, uma pergunta que o pessoal faz assim, peraí, esses discípulos, cara, andaram com Jesus, né? Ao lado de Jesus, foram os primeiros e cada um tem uma morte mais horrível que a outra. Aí outro fala assim, Uhum. mas como é que pode, né? O cara andou com Jesus, eles foram os primeiros discípulos e morre desse jeito. Olha, a resposta é a seguinte, são 2 respostas aí. Primeiro, para morrer não tem. Morrer é morrer. Para morrer para Deus é ganho. Se foi de morte morrida, se foi de morte demorada, se foi de. Morrer para Deus é morrer. Agora Deus vai ficar dando mortezinha bonitinha para quem não é mais queridinho? Isso não existe. Morte é morte. Em segundo lugar, lembrando que aqueles primeiros discípulos, eles tinham toda a raiva do inferno contra eles. Hoje em dia, tem mais gente que demônio, né? Então, o diabo se ocupa com 4, 5. Esquece de um, que o diabo é limitado. Ele pode só atingir a vida de um, né? Enquanto atinge um, esquece o outro. Mas naquela época tá o inferno inteiro em cima dos 12. Então, assim, a raiva de Verdade. Satanás era muito grande contra eles. Então, assim, o que o diabo pudesse fazer para usar as pessoas, né? Para castigá-los, ele o fez. Então, basicamente, isso aí, Deus não fica escolhendo morte para ninguém. Morte é morte. Qualquer lugar, né? Morte é morte. Não tem jeito. Uhum. Mateus, sua profissão era arrecadador de impostos e tinha nascido em Nazaré. Escreveu o seu evangelho em hebraico, que foi depois traduzido ao grego por Tiago, o Menor. Os cenários de seu trabalho foram Pártia e a Etiópia, país que sofreu martírio, sendo morto com uma lança na cidade de Nadaba, no ano 60 depois de Cristo. Morte de lança seria até morte naquela época, morte normal, né? De lança. Tiago Menor. Alguns supõem que se tratava do irmão do nosso Senhor Jesus, por parte de uma anterior mulher de José. Isso resulta muito duvidoso e concorda
e concorda demasiado com a superstição católica de que Maria jamais teve outros filhos, além do nosso Salvador. Ele foi escolhido para supervisar a igreja de Jerusalém e foi o autor da epístola ligada a Tiago. À idade de 99 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus. E finalmente abriu-se o crânio com um cacete. Imagina isso? Um cacetete, né? Abriu a cabeça dele com o crânio. Então é importante que tem uma lenda aí que José tinha outra mulher, né? E que ele fosse né? O pessoal faz uma confusão. A Bíblia não é clara. Gente, um dos problemas é querer enfiar coisas na Bíblia que não existe. Ou tirar. Gente, o que está escrito, está escrito. Me perguntaram essa semana se Maria Madalena era a mesma Maria de Betânia. Aí tem aquela pecadora que lavou os pés do Senhor. E tem a Madalena que expulsou os demônios dele. Olha, o pessoal faz uma celeuma, mas a Bíblia é tão clara. São 4 mulheres distintas aí. A pecadora é uma. Ah, mas eu estava na casa de fulano lavando os pés. Sim, na casa de Simão, não na casa de Lázaro. A pecadora é uma. Ah, mas pode ser a Madalena. A Bíblia fala que é a Madalena? Então, se não fala, cara, é a pecadora. Madalena é Madalena. A de Betânia, a Maria de Betânia. Sim, a Maria de Betânia. A Maria Madalena é uma, a de Betânia é outra, a Maria Madalena é outra, e a Maria, e a mulher, né, que foi pegando adultério, é outra também. Aí o pessoal quer dizer que a Madalena foi pegando adultério, apedrejada, e a Madalena está lá nos pés de Jesus, porque um Papa do século III, ele falou essa besteira, né? De que era ela, que Maria Madalena era a pecadora que lavou os pés de Jesus. Não, a Bíblia mostra 4 mulheres distintas. A pecadora que lavou os pés de Jesus lá, a Maria, irmã de Lázaro, que servia ao Senhor na casa de Lázaro em Betânia, a Madalena, da qual foi expulso os 7 demônios, a mulher que caiu ao adultério, que Jesus mandou ir e não pecar mais. Não fala que, sabe, não há texto bíblico que fala sobre isso. Então o problema é colocar coisa que não existe. Ah, José teve outras mulheres, porque assim, gente, não está na Bíblia. Ah, porque Paulo foi casado. Não, que Pedro foi casado. Não é? Não, Pedro foi casado porque numa interpretação remota, ou não é a direta. Eu ensinei para vocês. Ensinei como é que interpreta a Bíblia, né? Tem a interpretação literal, a interpretação remota, a literal, a imediata, a remota e a alegórica. A literal, a imediata, a remota e a alegórica, tá? Quando fala que Jesus curou a sogra de Pedro, é uma interpretação remota. Se entende que Pedro era casado. Sim ou não? Sim. Se a Bíblia falasse assim, ó, então Pedro era casado com fulana e a mãe da mulher dele, aí é uma interpretação literal. A Bíblia está dizendo que Pedro foi casado com fulano de tal. Quando fala assim que Jesus curou a sogra dele, é uma interpretação remota. Você se remeteu ao texto e achou nele caracteres para uma interpretação. Ah, porque Pedro agiu como se fosse casado. Não falou que ele era. Alegoricamente, ele agiu como. Então, por isso que é importante essa matéria que nós tivemos aí de hermenêutica. E cuidado com essas perguntinhas bestas aí que a gente tem que fazer, né? Ah, Pedro era isso aqui, porque... O caso de Paulo, por exemplo, ali tem uma interpretação remota. Por quê? Alguém viu na Bíblia que Paulo era casado? Está escrito na Bíblia isso, que Paulo era casado? Se não está escrito que Paulo era casado, literalmente ele não era. Há na Bíblia alguma menção de que Paulo seja casado, tipo de Pedro? Falou, curou a sogra de Paulo. Se há, é remoto, mas também não tem. Espera aí. Não, aliás, imediata também não tem. Mas Paulo era casado? Então vamos pela remota.
para fazer parte do Sinédrio, tinha que ser casado. Subentende-se que Paulo teria tido matrimônio. Não tivesse casado naquela hora, mas outrora fora casado. Entendeu, pessoal? Estou pegando aí, não? Estou entendendo aí? É isso. Sim, é interessante, né? Bom, Inter- não tinha pensado nisso. Exatamente. Interpretação literária é o que a Bíblia diz. Interpretação remota é o que a Bíblia deu ideia. Interpretação alegórica é o que eu pensei a respeito. Que eu tenho ligações históricas. Que não está na Bíblia, mas tem ligação histórica. Vocês têm que entender E isso, cara. se ele era casado, ele pode ter filhos também. Tá, vamos supor que a Bíblia não fala que ele era casado, mas teve filhos. É uma interpretação remota. Agora eu sei que Paulo teve relacionamento. Por que é remota? Não, nesse caso é alegórica, porque só fala que ele teve filhos. Vamos supor que teve filhos, mas não fala que casou? Então, alegoricamente, eu posso dizer que a Paulo, vamos supor que é para falar que Paulo teve filhos, tá? Ele teve filhos. Não fala qual é a esposa dele. Não fala que ele foi casado. Então, remotamente, eu posso acreditar que ele teve um relacionamento. Se foi casado ou não, filho nasceu. Isso não é literal, isso é remoto. Eu vou me remeter à época. Quando fala assim, Paulo fazia parte do Sinédrio. Então eu vou me remeter. Vai ser remoto. Por quê? Na cultura do Sinédrio, o cara tem que ser casado. Quando a Bíblia fala assim, ó, e Moisés tirou a sandália dos pés. Então, o que eu entendo que Moisés tirou a sandália dos pés? O que está literário aí? O que está literário? Você leu literário. O que está literário? Que Moisés tirou a sandália do pé. Tirou a sandália. Literário. Pronto. Isso. Vamos para outra interpretação. Por que Deus mandou ele tirar a sandália do pé? Aí não é mais literário. Aí tem que ter interpretação. Aí tem que ser a remota. Se Deus mandou... Aí é aquele negócio de você perguntar para o texto. Peraí, texto. Se Deus mandou tirar, por que ele mandou tirar? Aí a pergunta é essa. Por que Deus mandou tirar? Aí a interpretação é remota. Porque na cultura hebraica, tirar o sapato era tirar o passado. Deus queria começar algo novo na vida de Moisés. Para que ele se revelasse algo novo, Moisés tinha que deixar o passado. Pegou, pessoal? Agora, uma interpretação alegórica. Moisés tirou o sapato, ficou descalço naquelas pedras que doía. Antes ele tinha um sapato que era confortável, agora está pesando para ver a glória de Deus. Então, graça vem de graça, mas para ver a glória tem preço. É descalço, é pisado. Vocês pegaram? A Bíblia não fala isso, que tem que ficar descalço para ver a glória de Deus, mas eu subentendi no texto. Eu perguntei para o texto, por quê? O texto está me respondendo. Vamos pegar um outro aí. O caso de Sansão. Quem lembra de Sansão? Como é que ele morreu, Sansão? Quem lembra como é que Sansão morreu? Ele estava amarrado no templo dos filisteus, aí ele pede força a Deus para derrubar as colunas do templo. Literalmente, ele se suicidou, certo? Certo. Interpretação literal, pá. Ele pegou, se amarrou e puxou e se matou. Eita, se matou, vai para o inferno e tal. Interpretação literal. Interpretação imediata. A imediata, tudo bem, ele puxou, se matou, mas ele estava em autodefesa, porque ele ia morrer pelos filisteus. Eu não queria deixar que as pessoas pegassem nele. Foi tipo uma legítima defesa. Interpretação remota. Deus estava sendo ridicularizado pelo Deus Dagon. Os filisteus estavam zombando do Deus de Israel nas costas do tal do Sansão. E já que Sansão ia morrer mesmo, o fato é que Deus deu força para ele. E aí? Remotamente, culturalmente, alegoricamente, Deus ignorou aquela situação, porque era o fim da vida dele, e queria ser celebrizado
Na morte de Sansão, sob o Dagom que caiu por terra. Olha aí, no mesmo texto, cara. Eu tenho 4. Mas aí você não pode forçar o texto. Se você forçar o texto, você cria uma exegese. Você vai começar a pregar uma heresia. Então, eu vou anotar para vocês aqui, ó. Espero que você já tenha escrito isso em algum lugar, porque eu já falei sobre isso. Interpretação literária. É o que parece ser sem filtro. O que parece ser sem filtro. Tá? Imediata. Imediata. O que parece ser, mas pode haver um porém. Interpretação remota. O que pode juntar peças da época para explicar o fenômeno. Explicar o fenômeno. Interpretação alegórica. O que parece ser. Peraí. O que parece ser além do que se tem de informações locais. Pode ser cultural, contextual, contextual, informações. Tá, vamos pegar outro caso aqui. Valdir, lá na Bíblia está escrito, lá em Coríntios, a mulher fique calada na igreja. Interpreta para mim isso literalmente, Márcia. A mulher fica calada na igreja. Literal, literal. Literal é que a mulher não pode pregar no púlpito. Nem espanhol. Nada. Não, nem espanhol, nem Literal. em coreano, nada. Tá. Vamos agora. Oi! Meu Deus, que susto! Temos uma aluna aí, abençoada aí com a gente aí, ó. Bem-vinda! Tudo bem, meu amor? E meu bolinho? Acordou para mim bolinho? E bolinho dele. Em junho eu tô aí para comer bolinho. Viu? O bolinho? É. Vou fazer, fala para ele que você vai fazer. Cadê o bolinho? Muito bem. Vou guardar o seu bolinho. Interpretação literal. A mulher fica calada. Valdir, uma interpretação imediata. A mulher fica calada, mas por quê? Aí você começa a perguntar para o texto. Por que tem que ficar calada? Literal. Márcia, literal e negociável. Escreve aí, ó. Literal é inegociável. A mulher fique quieta. Interpretação imediata. A imediata não tira literal, mas é a pergunta ao texto. Por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Porque quando você fala imediato, você já abriu uma chance. Aí vem a remota. Opa! Na cultura de Corinto, a mulher falava muito lá nos locais de... Porque a Grécia tinha os locais de parlamentar, de parlar. Você amanhecia na cabeça com uma tese, aí você ia lá você ia lá para um lugar para falar. Ó, eu amanheci pensando assim. Então, a mulher, era comum naquela cidade a mulher falar. Paulo está se referindo a isso. Aí eu acho que nem cabe mais alegórica aí nesse caso. Vai fazer o que da alegórica? Não precisa mais, entendeu? Essas 4 regrinhas são importantes. Literal é inegociável, imediata faz pergunta. A remota busca o contexto.
Vocês já ouviram alguém falar, acho que foi o Rodrigo Silva, falar que quando o Senhor pede água e dá uma esponja para ele, com vinagre, é aquela esponja que o pessoal usava nas latrinas para limpar as partes. Viu isso falar? Já ouvi falar. Isso é Para uma quem falou, não sei, mas eu já ouvi. a Bíblia fala isso, que era uma esponja cheia de fezes que via na latrina. Não fala. Então não é literal. Entendeu? Isso é uma interpretação alegórica. Alegórica não, é remota. Ele recolheu ali indícios culturais da época para chegar à interpretação. Entendeu, gente? Bom, espero que tenha entendido, né? Vamos voltar para cá. Matias, dele se sabe menos que da maioria dos discípulos. Foi escolhido para encher a vaga deixada por Judas. Foi apedrejado em Jerusalém e depois decapitado. Ele não fez nada, ainda foi apedrejado e decapitado ainda. André, irmão de Pedro, predicou o evangelho, predicou, ó, isso é coisa de argentino. André pregou, né? Predicou. Né, Márcia? Predicar la palabra. Era a palavra de Deus. Predicou. Predicar la palabra. Pregou o evangelho a muitas nações da Ásia. Predicou também. Mas ao chegar a Edessa, foi apreendido e crucificado numa cruz, cujos extremos foram fixados transversalmente no chão. E daí a origem do termo Cruz de Santo André. A história diz que ele foi crucificado com toda a igreja dele junto. E quando o imperador falou, quero vir morrer na minha frente, ele se esforçava por cima da cruz e pregou o último sermão dele de costa, dizendo, irmãos, fiquem firmes, daqui a pouco estaremos com o Rei da Glória. Aleluia. Meu Deus. Deus tem misericórdia dos nossos dias hoje, né? Judas, irmão de Tiago, era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edessa também, no ano 72 depois de Cristo. Bartolomeu pregou em vários países e, tendo traduzido o evangelho de Mateus na linguagem da Índia, propagou naquele país. Finalmente foi cruelmente açoitado e logo crucificado pelos agitados idólatras. O Tomé, chamado Dídimo, predicou. Eu sei porque predicou, Márcia, porque essa fonte aqui eu busquei no Aramis de Barros. O Aramis de Barros escreve em espanhol. Eu estou lembrando que eu li muito Aramis de Barros para publicar isso aqui. Então escapou predicar aí. Predicou o evangelho em Pártia e na Índia, onde, por ter provocado a fúria dos sacerdotes pagãos, foi martirizado, sendo atravessado com uma lança. Lucas, embora não seja apóstolo, mas é o evangelista de autor do livro do evangelho que leva o seu nome. Viajou com Paulo por vários países e se supõe que foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras, os idólatras da Grécia. Paulo, Nero enviou 2 seus cavaleiros, Ferega e Partémio, para que lhe desse a notícia que ia ser morto. Ao chegar a Paulo, que estava instruindo o povo, pediram-lhe que orasse por eles, para que eles acreditassem. Ele lhe disse-lhes que em breve acreditariam e seriam batizados diante do seu sepulcro. Feito isso, os soldados chegaram e tiraram da cidade para o lugar de execuções, onde, depois de ter orado, deu o seu pescoço para a espada. Eu estive lá perto em Roma, né? Num lugar chamado Três Vendas. João, discípulo amado, era irmão de Tiago, maior. As igrejas de Esmina, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira foram fundadas por ele. Foi enviado de Éfeso a Roma, onde se afirma que foi lançado num caldeirão de óleo fervente. Escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciano desterrou posteriormente na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta. Quando eu fui em Éfeso, pessoal, eu lembro que as pessoas diziam, né, os guias diziam que João, com 103 anos, era buscado em casa, no lençol, para vir pregar. E aquela multidão saía com ele na rua, né, com os lençóis. E ele pregando, velhinho. Simão, apelidado pelos Zelote, pregou o evangelho na Mauritânia, África, inclusive na Grã-Bretanha, país do qual foi crucificado em 74 depois de Cristo. Pedro, entre muitos outros santos bem-aventurados apóstolos, Pedro foi condenado à morte e crucificado, como alguns escrevem, em Roma, embora outros e não sem boas razões. Tenho dúvidas de que esse respeito.
Egésipo diz que Nero buscou razões contra Pedro para dar-lhe morte, e que quando o povo percebeu, rogaram-lhe instantemente que fugisse da cidade. Tem aquele filme, né, o Covardes, né, fala sobre isso aqui. Pedro, ante a insistência deles, ele foi crucificado na cruz, né, de cabeça para baixo, né. Foi finalmente persuadido, se dispôs a fugir. Porém, chegando até a porta, viu o Senhor Cristo acudindo a ele, adorando-o, lhe disse: Senhor, onde vais? Ao que respondeu: ao ser de novo crucificado. Você de novo crucificado. Com isto, Pedro, percebendo que preferia seu próprio sofrimento, voltou à cidade. Jerônimo disse que foi crucificado de cabeça para baixo, com os pés para cima, a petição dele, porque ele disse que indigno de ser crucificado da mesma forma do seu Senhor. Então, isso é uma lenda, tá, gente? Não está na Bíblia, mas essa é, inclusive, a parte que o filme lá nos traz, né? Falando sobre isso aí. Ao número 8, os grupos fantásticos. Alguém tem alguma dúvida aí? Essa parte dos apóstolos aí? Amém? Glória a Deus. Márcio, cadê o Tadeu, Márcio? Não está em casa hoje. Não tá, não? Você bateu nele? Não. Deu uma surra nele? Mandou ele embora? Sim. Ô, Tá tadinho. triste que o Palmeiras perdeu, tá por aí chorando. Então, eu não ia falar sobre isso, você falava aí. Os 4 grupos fantásticos. Na verdade, a gente vai fazer um pulo agora do século II, né? Para o século XIV, XV, XVI para frente aí. Nesse período dos apóstolos, você vai ter a parte patrística, né? Até 1300, você vai ter alguns ícones que vão aparecer aí. O Pedro, Valdo, né? Os Bigorna, Bigaines, Raimundo Lu. Alguns nomes vão aparecer para manter viva a chama do Evangelho. Mas esses grupos aqui foram responsáveis por manter muito mais forte em questão, até na questão da reforma, né? Os Lollards foram identificados como seguidores de John Wycliffe, um grande teólogo que abalou as estruturas do catolicismo. Eu não vou ler aqui tudo, eu vou só explicar para vocês quem são os Lollards, né? Olha, os Lollards, eles eram seguidores de... Cadê vocês? Ok. Os Lollards eram seguidores de John Wycliffe. O John Wycliffe era um pároco, né? Era um abade, era um sacerdote da igreja anglicana. Anglicana católica, né? Ainda estava para acontecer. Era católica, mas ele era anglicano. Lá na frente, um século depois, que vai aparecer o Henrique, que vai acabar com esse negócio, vai liberar de vez a igreja anglicana. Os Lollards, em língua inglesa, é um apelido para erva daninha. Uma erva daninha, são as ervas daninhas. Porque os Lollards, eles propagaram o que o Wycliffe pregava. O que é que o Wycliffe pregava? O John Wycliffe, ele pregava contra a supremacia católica, contra as indulgências, apesar que as indulgências ainda não vai ser... O nome indulgência vai aparecer mais no século XIV, né? No século XIII, século XVI. Século XIV ainda não tem esse nome, mas está caminhando para aí. Os impostos de Roma, a Roma como latifundiária. O John Wycliffe também está propenso ao sacerdócio universal, que depois vai ser implementado por Richard Franklin, que vai dizer que não precisa de um sacerdote para falar com Deus, a pessoa comum pode falar com Deus em casa. Na verdade, o John Wycliffe, ele foi um profeta, né, daquela época contra o catolicismo romano. E os Lollards eram os seguidores dele, eram o que fazia propagar as mensagens. Então, os Lollards foram perseguidos pelos católicos, foram mortos, foram decapitados, foram queimados. Muita chacina aconteceu com eles, né? Aqui alguns dados sobre eles ainda. Meados do século XV, Lollards passou a designar hereges na Inglaterra. Em 1337, ocorreu o primeiro uso oficial do termo na Inglaterra, a mandato do bispo de Worcester. Se escreve Worcester, mas é Worcester.
contra 5 pobres pregadores, né? Eles negavam a transubstanciação e era a favor da consubstanciação. Vocês lembram que eu já expliquei para vocês o que é isso, né? Ok? Bom, aí nós temos também outro grupo que são os russitas. Quem são os russitas? Vamos lá. Os hussitas, eles eram um grupo que propagava Seguidores de Russell, não é? a mensagem de Hus. Como é que é, Márcia? Eram os seguidores de Russell, não é? Que De a Hus. gente já viu sobre ele. Isso. Os hussitas, na verdade, eles eram simpatizantes da mensagem de Hus. O Hus recebeu as mensagens por Jerônimo, né, de Praga, que recebeu a mensagem do John Wycliffe. Quando o John Hus morreu em 1415, os hussitas ficaram furiosos com isso. Foram contra a Igreja Católica e, por isso, despertaram a fúria católica contra eles. Eles vão chegar a se refugiar lá na Alemanha, na época não era Alemanha, era Morávia, onde vai nascer os moravianos, né? Uma coisa puxando a outra aí. Eles alegavam heresias, que ele é herege, né? Porém, Hus, tal como Wycliffe, condenava os abusos sociais e teológicos do romanismo, né? Os hussitas foram divididos em 2 grupos, né? Os moderados, que eram ultraquistas, e os radicais, os taboritas, que foi da cidade de Tabor, né? Lá do sul da Boêmia. Em 1420, após a morte do rei Venceslau, chegou-se a acordo sobre o programa comum, os Artigos de Praga. Eles foram grandes influenciadores do movimento morávio. Gente, eu estive lá, onde ficavam os... Gente, é tão legal porque eu estou falando uma coisa que eu pesei, né? Estive lá nesses lugares todos aí, ó. Onde estavam os hussitas, os lollards. Eu passei por esse lugar e vi lá coisas deles lá, é coisa interessante, gente. De arrepiar, né? Como Deus preservou eles, né? Sofreram muito, mas trouxeram a mensagem, né? Aí tem os huguenotes. Os huguenotes é interessante. Os huguenotes vai acontecer na França, né? O termo huguenote possui pelo menos 4 significados etimológicos. Porém, ficaremos apenas com o nome que identifica os protestantes missionários da França do século XVI. A onda protestante tomava conta da Europa e assim não foi diferente na França. Os calvinistas impuseram 2 críticas ao catolicismo, reuniu-se também diferenças entre monarcas e assim o desfecho de perseguição ao grupo que protestava foi inevitável. Desta forma, as guerras religiosas na França tiveram um início, o massacre de 63 huguenotes em Vassy, no mês de março de 1552. No decorrer de tantos conflitos, infelizmente, em 1572, milhares de huguenotes foram mortos no massacre da noite de São Bartolomeu. Essa noite é muito conhecida, muito famosa, né? Historiadores defendem que entre 30 a 70 mil mortos. Um verdadeiro massacre ao cristianismo. Gente, os huguenotes significa também confederados. Então, várias traduções para eles aí. Mas eram eles que combatiam, né, entre a briga dos católicos e os protestantes na época. Olha, foi um momento sangrento. Segundo alguns historiadores, o sangue das pessoas desciam que batia na pata do cavalo, igual se fosse uma enchente de água, cara. Que negócio horrível, né? Essa noite de São Bartolomeu é muito conhecida, por isso, pelo massacre. Você sabia que no Brasil, tiveram huguenotes aqui no Brasil? Eles vieram em 1557 para cá. Isso aí foi da Inquisição Católica, não? Da Igreja Não. Católica? Peraí. Não, assim, teve... a Inquisição foi o Santo Ofício. O Santo Ofício nada mais, chegava lá, pegava a pessoa, questionava e mandava prender e matar. Mas havia também essa briga fria entre protestantes e católicos. O protestantismo começou a florir lá para 1509, 1510. 1103, Márcio, já tinha começado a Inquisição, lá em Albigense, que é a norte da África, né? Foi quando o Papa Inocêncio, nada de inocente ele, mandou lá o pessoal fazer Inquisição, que estavam pregando contra a Igreja Católica. Aí começaram a apertar, aquilo virou comum. Então, sim, 1500 estamos aí no auge da Inquisição Católica. Mas uma hora, mas acontecia também situações paralelas. Podia ser o Santo Ofício ou podia não ser o Santo Ofício. Foi um momento de trevas. Eu tive em Praga, cara. Eu visitei o museu lá das máquinas mortíferas, né?
um tataraneto de um cara que morreu na época. Ele saiu por toda a Europa recolhendo esse material e montou um museu. Está no meu Facebook lá as fotos. Eu não consegui ir no terceiro andar. Eu voltei. Fiquei no hotel 2 dias chorando, porque é muito. Gente, a capacidade da engenharia da morte. Uma coisa assim que o Mengele, lá da nazismo, né, foi aluno de jardim de infância. Pelo amor de Deus. Foi uma época que o diabo se andou mesmo. Então, às vezes, sim, Márcia, às vezes era a perseguição do Santo Ofício, a chamada Santa Inquisição. Outra vez não, era a briga mesmo locais dos huguenotes, dos confederados, dos protestantes contra os católicos. Por que então havia essa briga de protestante e católico? Porque a religião detinha o poder da mente do povo. Então, na verdade, era uma briga política. No fundo, não era, tinha uns que eram missionários mesmo, que eram pessoas devotadas, que iam pregar a palavra, mas uma grande maioria era mais política, era mais uma questão geopolítica, que é o caso das cruzadas, tem? Aí também tem as cruzadas, ó, são as cruzadas, o Santo Ofício e essa briga. Então, tem coisa acontecendo ao mesmo tempo aí. As cruzadas foi outro problema, porque nas primeiras cruzadas a ideia era buscar os santuários que pertenciam ao cristianismo. Lindo, lindo, né? Vamos reconquistar os lugares santos. Mas na ida descobriram que tinha ouro no meio, tinha madeira, tinha riqueza. Saíram massacrando árabes, tudo quanto é lugar, né? Pisando todo mundo. Aí as cruzadas viraram o quê? Uma guerra geopolítica, não é nem mais cruzadas, entendeu? Terrível, um tempo difícil pra caramba. Vamos lá, aí vem os morávios, né? Os moravianos, assim chamados por estarem localizados na época na região da Morávia, hoje parte da República Tcheca. Originalmente russitas, que, correndo na perseguição da coroa, recebeu o abrigo do conde Nicolau Zuzendorf. Eu já falei sobre isso na outra aula, né? Há 3 lições de devoção missionária que aprendemos com eles. Ariadna Oliveira expressa bem esse texto. Olha só. Deus deu a eles 3 fios em torno dos quais receberam sua vida. Esses fios ajudaram os moráveis a mudar o mundo. Primeiro, eles viviam em unidade relacional, comunidade espiritual e vida sacrificial. Segundo, o poder de sua oração persistente produziu paixão e zelo missionário para alcançar os pedidos. Eles levaram a luz do evangelho até as cidades fechadas. Os moráveis foram os primeiros missionários aos escravos de São Tomé, príncipe das Ilhas Virgens. Foram a lugares como Lapônia, Groenlândia e muitos outros lugares. Vocês sabiam que eles se vendiam, né, como escravos, né? Eles se faziam escravos para evangelizar. Terceiro, o terceiro fio que descreveu-se como lema que guiava a vida deles. Ninguém trabalha a menos que alguém ore. Olha aí, gente. Presta atenção nessa frase aí. Ninguém trabalha a menos que alguém ore. Isso formou forma em um compromisso comunitário de oração constante e ministração ao Senhor. Essa oração prosseguiu ininterruptamente durante 24 horas por dia, por mais de 100 anos. Gente, os moráveis, eles ficaram 100 anos orando, 24 horas. Eu fui pastor numa igreja moraviana nos Estados Unidos. E lá, quer dizer, nós alugávamos o templo, né? Lá tinha uma luzinha acesa. E o pastor falou assim, olha, nunca desliga essa luz. Se acabar a luz na cidade, nós temos um gerador para ela. Falei, por quê? Porque há 100 anos, há 200 anos que essa luz está acesa aqui. Desde o tempo do morável. Quando acabou a vela, começou com a elétrica e nunca se apagou. Já pensou? Que legal, cara, que legal. Deixa eu abrir para vocês comentarem alguma coisa, estou muito quieto aí vocês. O que vocês estão achando aí da aula, desses pormenores aí, dessas coisas todas? Dá um parecer aí de vocês, amém? Por exemplo, quando eu leio essas coisas vocês aí, vocês não sentem uma grande mudança com relação ao evangelho de hoje? Esse povo, cara, para eles a morte era certa. A única certeza que eles tinham era a morte. Hoje nosso povo está atrás de outras coisas, né? A morte não é certeza, mas não é primeiro lugar hoje, né?
Eles davam a sua vida mesmo, eles se entregavam para morrer por Cristo, cara. Que coisa, que coisa. Sim. Ô, pastor, esses dias eu ouvi também uma pregação, né, falando sobre isso, né, que a gente vive essa hipergraça e tal, né, É, e justamente isso que, tipo assim, ó, que nós cristãos, claro, assim, não fazendo apologia a isso, mas, né, tipo, essas religiões extremistas, né, hum, que vão lá, mete bomba e matam todo mundo, não sei o quê, que, tipo assim, eles realmente procuram o eterno, porque eles não estão nem aí para esse mundo, é. né? Eles fazem o que fazer e procurando o eterno. E, tipo assim, e eles não têm a verdade. E nós, cristãos que temos a verdade, a gente não dá valor ao que é eterno. E a gente vive em teologia de prosperidade, né? É, Procura de autossatisfação da nossa alma, daquilo que a gente quer, a nossa vontade, né? cara, É, eu entendo assim, ó. A gente faz certo para plantar o que é certo, para colher o que é certo. Mas não que seja um parâmetro de sucesso a vida cristã, que o meu sucesso determina meu parâmetro cristão. É porque eu tenho um bom carro, eu tenho dinheiro no banco, eu tô bem, que eu tenho uma aparência, que eu tenho que eu tô. Não, cara. Se apóstolo Paulo fosse ser analisado pela turma de hoje, ele estava miserável, ele era irreconhecível. Ninguém ia aceitar ele, não. Nunca na Bíblia, cara, o bem-estar, a riqueza foi parâmetro de bênção. É consequência, é diferente, é consequência de bênção, não parâmetro. Eu não preciso ser. Como é que eu vou explicar isso? Eu não preciso ser bem espiritualmente se eu tenho um bom carro. Isso não existe, não tá atrelado a isso. Lembrando que Jesus, na sua época, usava sandália. Ele podia usar bota de couro, vermelho. Você sabia que José não era tão pobre assim, não? José não era tão pobre assim, não. Maria fez uma túnica para ele, cara. A túnica dele lá foi disputada. Só pinta a menina sagrada como pobrezinho, né? Na favela lá. Nada a ver. O José era a carpintaria era coisa nobre. Só que você vê na vida de Jesus que ele não tinha, ele nunca passou esse parâmetro, né? Olha, Márcio, vai dar certo para mim algumas coisas? Glória a Deus, sabe? É fruto do meu trabalho, do meu esforço, tal, e da bênção de Deus. Mas se não der também, e eu fiz por onde é, é, trabalhei, mas não deu certo, vamos começar de novo, Deus vai abençoar de novo. As pessoas, não sei, cara, elas colocam esse parâmetro. Eu até entendo que se você fizer coisa errada, você vai colher coisa errada também. Você se mal administrar, não adianta. Um dia eu falei para uma irmã assim, a irmã veio falar comigo 20 vezes eu contei, pedi oração pelas finanças. Falei, irmã, eu vou orar, mas não faça mais conta, por favor, né? Eu vou orar pelas suas finanças, mas não para de fazer conta, para de fazer dívida, né? Então, eu entendo que aí vai entrar um pouquinho, Mari, vai entrar um pouquinho do pensamento estoicista aí, né? Os estoicos diziam que há uma virtude na vida de você poder controlar, né? Adaptar-se e controlar-se dentro da sua realidade para fazer o bem e reter o bem. Pode ser que sim também, mas eu não quero saber que porque eu prego no microfone Sunrise e o outro pregador está no Lesson, porque eu sou mais abençoado que ele, porque eu tenho mais Deus. Isso não existe, cara. Eu conheço pessoas pobrezinhas, que não têm nada, mas são felizes, cheias de Deus. Eu entendo que se você trabalhar, correr atrás, fazer por onde, economizar, você vai ter ganhos na vida, você vai ter. Mas não que Deus traduza isso como bem espiritual. Eu não entendo isso, entendeu? Eu não entendo isso. Aquela vez que o pastor Hamas, não, Hamas não, cara, Ramadés, como é que é o nome dele? Aí, apóstolo, que até há sim, pouco tempo perdeu o filho dele, tadinho. sim. Como é o nome dele? Mas, É, apóstolo, ele no Congresso de Casais. Eu acho que é isso, Ramadés, não é? coisa assim. Ramadés. Ele esteve na minha casa. Ele orou lá eu e a Vânia não tinha nada, cara. A gente tinha só uma cama, né? E sei lá, umas cadeiras lá. Nosso apartamento estava vazio. Eu lembro disso.
Ele orou por nós lá, rapaz, uma benção. Dentro de 2 semanas chegaram os móveis, né? Conseguiu comprar tudo. Com R$ 5.000, fizemos uma compra lá que até agora a gente não sabe como conseguiu fazer. Tá, eu entendo isso. Deus resolveu abençoar. Mas não que seja um parâmetro. Entendeu? Eu estava sem móvel, a gente era feliz também, do mesmo jeito. Então você vê, eu estou falando isso porque, fazendo relatório aí dos mártires, né, da Bíblia, olha, os caras que andaram com Deus aí, meu, como morreram daquele jeito, né, cada um de jeito mais pior que o outro, mais pior, desculpa, pior que o outro. Não, mas para Deus não, esse parâmetro não existe. Há gente que faz parâmetro aí, entendeu? É por aí. Evandro, o que você acha? Estou errado? Pode. Pois é, tava, acho que é mais ou menos nessa linha. Estava falando ontem para a Mari. Eu faço corrida para todo tipo de pessoas, né? Então, e às vezes eu faço corrida para pessoas que vão para a igreja, e isso acontece bastante. A pessoa nem te cumprimenta e nem te agradece, e está indo para a igreja, com a Bíblia embaixo do braço, mas parece que você é alguma coisa tóxica ali, que tem que sair logo de perto e usou teu serviço e às vezes você vê uma pessoa que sai dali, vai para um lugar, até, às vezes entra até com a cerveja na mão, te trata bem, então assim, e também às vezes acontece como aconteceu hoje, com uma senhora estava fazendo faxina, disse que é pastora de uma igreja aqui do bairro, próximo até, e veio falando, ela não deixou eu falar, ela veio falando a viagem, assim, uns 8 minutos de Deus, e disse assim, olha só o que ela falou, eu aprendi que nós temos os primeiros 5 segundos para falar de Jesus para alguém e para pedir se ele quer aceitar Jesus, se ele quer mudar a vida dele. Olha só, uma senhora simples que diz que é pastora, né? Então, eu sou pentecostal, eu isso, eu aquilo, estou indo para casa agora, eu vou tomar um banho e vou para o monte. E eu tenho 5 segundos, os primeiros 5 segundos para falar de Jesus para uma pessoa e para ele, se ele quer aceitar Jesus, aquela é a hora. Porque o tempo está correndo e não temos tempo. Olha só. Aí você vê como é que as pessoas, né? Como que cada um trata, né? Como a Márcia falou ali, como cada um trata, né? O eterno, a salvação, aquilo que a gente tem, né? Que a gente recebeu de graça, né? Que é Jesus, que é muito interessante. Eu fico pensando nessas. Tem muita coisa para a gente ter. Mas eu creio ainda que tem uma igreja espiritual dentro da igreja, tem os que estão sem igreja, que congregam em casa e que tem os remanescentes aí vivendo a igreja primitiva, né? Zelando pela presença, pregando o evangelho, abrindo a boca a hora que o Espírito Santo manda, porque lá no céu não vai ter placa de igreja e nem nome de pastor famoso que enriqueceu ilicitamente ou quer, né, do que esteja vivendo, enfim. Mas eu creio nisso, Ô, que Mari, pegando tua deixa aí, o que a igreja primitiva prometia para eles naquela época? Tinha um império contra eles. O pastor dele, Tiago, morreu na fita da espada. Você imagina também na igreja, chega o governo, pega o pastor Gil, dá uma espada nele, mata o pastor Gil, para prender eu, prende o outro. O que esses caras, a igreja primitiva tinha? Eles não tinham nenhuma condição de promessa, de nada. Hoje nós temos rádio, TV, lojas, tem a moda evangélica, né? E o povo tá aí desse jeito, cara. Olha, sinceramente, era bom até que viesse uma perseguição mesmo. Tá aí, pelo relato aí, ó, os missionários que passaram por amor a Cristo. Misericórdia, misericórdia. Mas tá É bom. tudo muito Oi? é muito superficial, né? Pois é. Muito raso, né? É muito em cima de resultados, né? É um evangelho de resultados. Quando É isso? eu já ouvi algumas vezes, tipo, eu já ouvi a Ariadna, né, em alguns podcasts, e também tem um outro que eu esqueci o nome agora, que é um pastor que também trabalha com a igreja primitiva, e assim, eles contando os testemunhos das pessoas que, né, tipo, principalmente muçulmanos, né, que vivem em países muçulmanos e que se convertem ao evangelho, e são, tipo assim, coisas que a gente não imagina nem por cento, assim, de passar, que as pessoas aqui já vão pular fora do barco, entendeu? Meu Deus, meu Às vezes Deus. porque a pessoa vai na igreja e o pastor
cumprimentou direito, não sei o quê, já se ofende, já vai em outra, já não sei o quê. É, Ah, não, essa aqui é isso aqui não sei o quê. E lá, tipo, as mulheres são estupradas para elas negar Cristo meu na Deus. frente da família, dos filhos. E as próprias mulheres, uma vez eu escutei um relato de um homem falando, né, que era muçulmano e que estava sendo a mulher estuprada na frente dele e ela pedindo, chorando, gritando o nome dele, falando não nega, não nega, não nega. E os muçulmanos ali fazendo fila, estuprando ela, e ela o tempo todo falando o nome do marido, não nega, não nega. É uma coisa assim, sabe, que a É, gente pensa, meu, o que que a é, gente faz aqui tem que estar nessa terra, errado. Senhor? É. Aham. Márcia do céu. Eu tive em Dohan, eu tive lá na Arábia, né, em novembro, né, lá em Catar, no Catar. No Catar, a capital Dohan, e eu vi, pessoalmente, o governo do Dohan escolheu um local para que todas as igrejas cristãs ficassem no mesmo local. Não pode ter igreja cristã em outro lugar, só ali. Tinha 86 igrejas lá diferentes. É tipo um shopping, um local, fica tudo lá. Aí, por duas coisas. Primeiro, para o governo cercia a igreja para ela ficar ali, para não evangelizar em torno. E segundo, se decidir matar, tá tudo ali, só chegar e matar, entendeu? Olha que situação. E a gente, com toda essa liberdade, né, tem essas coisas que acontecem no nosso meio ainda. É difícil, difícil. Ô, Mari, A gente, desculpa, né, pastor? pode falar mais. Hã? A gente é muito ingrato. A gente, né, aqui tem as coisas tudo na mão, tudo de graça e mesmo assim não consegue ver a grandeza de Deus nos pequenos detalhes. É, isso dá uma coisa errada, já deixa a igreja na hora. Deus, Deus virou, desculpa a expressão, um aplicativo de iFood, né? Só apertar o botão, escolher. Se não vier, reclama, não quer mais não. Difícil. Ô, Mari, você falou do estoicismo, que é o estoicismo, né? Ó, na verdade, o estoicismo, ele era uma filosofia que buscava a virtude pelo autocontrole. Nós buscamos a virtude pela palavra. A gente busca a virtude pelo Espírito Santo, pela palavra, mas ele era pelo autocontrole, né? Então, aceitava a vida como ela é, né? Sem se abalar com o que está acontecendo fora do nosso controle, né? Os estoques também eles acreditavam que devemos é, ficar apenas, focar naquilo que a gente pode mudar. Se é algo que eu não posso mudar, então o estoicismo era tipo anti-estresse, né? Anti-estresse. Eles tinham também a questão da dicotomia do controle, né? Distinguir o que depende de nós e o que não depende de nós, entendeu? Também tinha a questão da aceitação da natureza, né? Viver de acordo com a razão e aceitar o fluxo da vida, né? Também tinha a autodisciplina, que eles, tipo assim, tipo aqueles monges que fazem aquela disciplina, né? Uma autodisciplina da virtude, né? Agir de acordo com a sabedoria, a justiça e tal, e manter aquela virtude. Então, e também eles tinham indiferença às emoções negativas. Qual que é o resumo disso? O estoicismo era um grupo de filosofia que lidava bem com o meio, não deixava o meio se abater sobre eles, né? Existia um autocontrole sobre as coisas, não desesperavam, aquilo que podia mudar, mudava, o que não podia deixar para lá. Em partes, é uma pregação do evangelho também, que não se abalar com as coisas, não deixar as coisas tirar a sua paz, né? Podemos aplicar alguma parte sim. O ruim é que o estoicismo, ele baseava suas crenças na natureza e na pessoa humana. Eles não tinham por que colocar Deus no meio, né? Mas é por aí que eles criam. Então, resumindo, é uma filosofia que acreditava no autocontrole, na virtude que podemos dominar as coisas que estão ao nosso alcance. Só que você pode responder o seguinte: sem Deus, isso é quase que impossível, né? Porque o que Paulo fala, Pedro fala, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso, tá certo? Amém. Exatamente isso que eu falei para a pessoa, que esse autocontrole, essa situação de aceitar aquilo que não está ao meu alcance, de mudar aquilo que, né, é confiar em Deus. Então, eu tenho fé o suficiente que um Deus Exatamente. que é meu pai tem o Exa- melhor para mim.
Se as coisas não estão de acordo nesse momento como eu quero, é porque algo melhor ele tem para mim. Então, assim, Exatamente. nele e coloco nele essa minha, vamos dizer assim, Essa falta, né? isso, essa falta que nesse momento está acontecendo, porque lá na frente eu sei que ele vai me suprir. Então, dessa forma, posso dizer que eu posso agir assim, então, É né? isso aí. A dependência, tudo que sai fora da dependência de Deus é mérito humano. É o tal eu faço sozinho, é o tal eu vou sozinho, não preciso de Deus. Se eu fizer isso aqui, o segredo, são sete segredos para isso, 4 formas de fazer aquilo, não preciso de Deus, não. Eu faço sozinho. É o faça você mesmo, né? É isso aí. Vamos terminar. Lição número 9, John Bunyan, 1628. Eu estive lá no túmulo dele, está lá em Londres, lá em Benfield Hills. Bunyan foi autor da obra O Peregrino. Eu vi a chave a chave que ele usa lá no escrito dele, né? Está no museu lá nos Estados Unidos. Um trabalho muito usado em 2 direções, para motivar missionários e para evangelizar as pessoas. Sua obra teve início em Londres no ano de 1000. Então, resumindo aqui, o Bunyan escreveu um épico, né? Um livro chamado O Peregrino, aonde ele destaca a sua jornada pessoal com Deus, né? Esse livro chegou a ser o segundo livro mais lido depois da Bíblia, né? E a chave que ele ficou preso, a cadeia que ele foi preso, a chave ele está lá hoje no museu, lá nos Estados Unidos. Eu estive lá, eu vi a chave pessoalmente. Ah, desculpe, não, é em Londres, está em Londres. A chave do cárcere dele está em Londres, né? O John Bunyan. O George Whitefield, o que eu posso falar do George Whitefield? Não preciso ler aqui, não. O George Whitefield nasceu em Gloucester, na Inglaterra. Ele era filho de um casal que tinha uma pensão. E é tipo um hotel, né? As pessoas passavam viajando e ficavam lá. Nessa pensão tinha um local para teatros. Então a família dele tinha artes cênicas, né? Eles interpretavam obras, né? Lembrando que 1700, que quando ele nasceu, 1914, já havia o Shakespeare, né? O Shakespeare do século XVI. Já havia a figura do Shakespeare. Então a questão teatral era muito efusiva na época. E George Whitefield, ele é um garoto criado ali. Ele, como todo anglicano, recebeu a mensagem do Evangelho, mas foi estudar em Oxford. Lá em Oxford, ele não podia pagar a sua mensalidade, ele tornou-se um cuidador dos membros mais nobres. Então, ele gastava sapato, ele limpava os banheiros, as latrinas, cuidava de zelar. Então, com aquilo, ele pagava a sua estada, né? Mas ele conheceu o Clube Santo, ali com John Wesley, o George Whitefield, o Charles Wesley, o Roberto Kickham, o England, o Benjamin. Ele começou a frequentar esse grupo e ele se deu muito por Deus aí naquele grupo. Ele cresceu ali, naquele pessoal, e tornou-se um grande pregador. Porque ele tinha artes cênicas, ele representava no palco, então ele pregava com muita alegoria. Uma frase que ele pregava dizia assim, ó nécios pecadores, se quereis alcançar a cruz sem o perdão, é como escalar a lua com escadas de areia. Olha que legal. Ele falava isso, né? Ele tinha um poder de persuasão, uma retórica muito linda. Ele morreu jovem, morreu com 50 e poucos anos, ele foi vítima de insuficiência respiratória, né? Ele tá enterrado lá em Newburyport, no chão da igreja presbiteriana de Newburyport, nos Estados Unidos. Ele não conseguiu embarcar no dia que ele queria ir para a Inglaterra. O capitão viu que ele estava morrendo. Ele morreu numa estalagem ali perto. Mas antes de morrer, ele conseguiu pregar na sacada. Ainda ganhou 200 almas para Jesus. E ainda deixou um rapaz do lado dele lá, chorando, aceitando Cristo como Salvador na sua morte. O George Whitefield foi considerado o maior pregador metodista, e o George Whitefield foi ele que foi o pregador que levou a Cristo o Benjamin Franklin, o grande inventor americano, um dos 4 forefathers americanos. Foi ele que Deus usou para evangelizar, né, o Benjamin Franklin. O George Whitefield atravessou o mar, né, no caso da Inglaterra, para os Estados Unidos, 17 vezes. E quem custeava a ida dele era o Benjamin Franklin. Tá aí. Vamos para o David Brand. O David Brand é outro que eu não preciso ler aqui, não.
O David Brainerd, ele é da idade ali mais ou menos ali do George Whitefield, né? Ele é de 1718, o Whitefield de 1714. O David Brainerd é da igreja congregacional. Ele era um jovem estudante lá na Yale. Eu morei perto da Yale, 30 quilômetros da Yale. Eu estive na casa dele, eu peguei na mão o cartão de dízimo do avô dele, olha, de 1600 e pouco, gente. Caramba, o negócio está até hoje. Tem um memorial para o David Brainerd hoje lá. O David Brainerd, ele foi estudar para ser advogado, mas em 1738, Whitefield apareceu por lá pregando nessa universidade. E a unção foi tanta que durante 6 dias não teve aula, os alunos não conseguiam ficar em pé, dado o poder do Espírito Santo naquela universidade. O Brainerd trancou a sua matrícula e foi pregar aos índios, né, de Delaware, de Washington, daquela região. O David Brainerd teve o ministério mais curto da história, né? Teve só 4 anos, ganhou de Jesus por 1 ano só. 4 anos ele teve de ministério. Ele morreu de tuberculose em Southampton, lá em Massachusetts. Ele pregou e evangelizou, Valdir, 930 aldeias de indígenas, o David Brainerd. Ele tinha muita unção de Deus para isso, muito amor. Uma vez ele foi pregar num lugar, não tinha intérprete, mas tinha um cara que estava bêbado, que conhecia a língua. Ele catou o cara e falou assim: você é meu intérprete. O cara estava bebinho. O cara conseguiu interpretar ele. No final, o cara estava junto com os índios, aceitando Cristo como Salvador, né? O David Brainerd tinha muita dor por causa da tuberculose, ficava de cócoras. Olha que dificuldade. Ele não podia ficar na caverna, na cabana, por causa por causa da fumaça da lareira para aquecer. Aí ele ia para fora para tomar um ar e pegava o gelo, né? Meu Deus, para que tuberculoso? Gelo e fumaça. Ele morreu no colo de Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards perguntou para ele: como é que faz um jovem da sua idade, né, se doar tanto e morrer por esse evangelho? O que você tem? E o David Brainerd, em seu último suspiro, falou, respirando com dificuldade, falou assim: eu daria a minha vida por aquele que deu a vida por mim. Aquela cena impactou o coração do Edwards. Edwards ficou absorto, né? Começou a gritar: que espírito é esse que você tem? O que você tem? O que é isso? Enquanto ele perguntava o que você tem, veio um vento do meio da floresta, né? Que pegou o Edwards em cheio. Ele caiu sentado e tornou-se o maior pregador americano, né? Ele foi o pregador daquela mensagem: pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Ao dia que ele estava morrendo aqui, ó, o David Brainerd falou assim: ó, nesse dia eu deveria receber meu diploma, mas Deus achou conveniente negar-se a mim mesmo, negar-me isso, e estou servindo ao seu chamado. Enquanto o pessoal estava pegando diploma, ele estava sofrendo numa caverna, numa cabana, né? Suas viagens punham o frio e a fome sobre um cavalo de distâncias enormes entre rios, montanhas, vales de neve, dia e noite. Eram viagens difíceis para chegar em algumas tribos. Passava montanhas íngremes, escuridão da noite, pântanos perigosos, florestas ameaçadoras, como animais selvagens. Muitas vezes, para comprar alimento de pão, ia de 15 a 5 quilômetros pela distância. Quantas vezes o pão azedava ou mofava? Ele dormia na palha e faleceu com um ministério curto, mas foi o maior evangelista às nações nativas americanas. Sua saúde havia piorado tanto que ele mal conseguia falar ou respirar com facilidade. Mesmo assim, ele expressou um profundo desejo de estar com Cristo, numa resignação pacífica à vontade de Deus. Nos últimos momentos, ele foi descrito como calmo, resignado e cheio de paz, frequentemente declarando sua confiança em Deus. Ele exalou seu último suspiro no dia 9 de outubro de 1747, com apenas 29 anos de idade. Brainerd morreu com uma serenidade que refletia sua fé, confiante de que estava a caminho da presença de Deus. Sua morte e legado foram profundamente registrados por Jonathan Edwards, que publicou o Diário de Brainerd, destacando sua vida devocional, seu ministério entre os índios
tornando uma inspiração para futuras gerações e missionários. Amém, pessoal? Sem palavras, né? Sem palavras. Palavras. Sim, Valdir. Sem palavras. Não, não tem como falar nada, né? A gente fica envergonhado, né? Márcia, eu vi lá na Coreia, na Montanha da Oração, a plaquinha assim: atenção, irmãos, não ore mais que 2 horas. É preciso dar lugar para os irmãos que estão na fila. E vi outra placa assim também: por favor, irmãos, não jejuem mais que 40 dias, é prejudicial à saúde. É vergonhoso, né? O que nós temos aqui É, é vergonhoso. Mas, meu Deus, estamos conscientes, né? Amém? amém. Márcia, durante a semana aí, por favor, usa lá o grupo, incentiva o pessoal a assistir as aulas que faltou, para a gente não prejudicar essa matéria, tá bom? Isso vai ser Tá legal. bom. Hoje a Crisleia não conseguiu, ela falou comigo, ela tinha uma aula para ministrar, Uhum, aí não conseguiu. tá bom. Valdir, aquele E eu acho que abraço. Sim. a Renep e a Dircele e o Walter estão viajando, né? Estamos no Cruzeiro? Não Pode, estão no Cruzeiro, eu acho pode, já. pode abrir a câmera lá no meio no Pacífico, onde eles estão, para assistir a aula, não tem problema não. Amém. Ô, povo gosta de viajar no Cruzeiro, hein? Pelo amor de Deus. Ai, 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 é benção, é benção. Então tá, pessoal. Então Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira. Obrigado pela junto aí. Foi uma aula abençoada. Glória a Deus. Muito bom. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus Até. Amém. Boa noite. abençoe. Deus la bendiga. Bye, bye. Fazer um bolinho. Fazer Tá um bom. bolinho. Faz sim, faz sim. Vou querer seu bolinho quando chegar aí, tá? Tchau, tchau. Amém.